Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos dando início ou dando continuidade à nossa série Dificuldades Bíblicas e estamos com o nosso episódio de número 4 e vamos tratar sobre o livre-arbítrio, assunto bastante polêmico, discutido, né, nos seminários teológicos, escolas dominicais, né? Mas já adiantando que nossa ideia aqui, a nossa proposta não é de discutirmos sobre pontos de vistas calvinistas ou arminianos, né? Sabe, dizer quem que está com a razão sobre isso aí não é a nossa intenção, tá? Nós vamos analisar esse assunto sob um ponto de vista diferente, tá? Mas não deixando de ser bíblico, não deixando de ser teológico. Então, a nossa análise ela desenvolve-se a partir do significado do livre-arbítrio, tá? E como o livre-arbítrio era exercido em 3 estágios da humanidade. No primeiro estágio, do homem criado perfeito, como o livre-arbítrio era exercido nesse período, né, nesse momento do homem perfeito, Adão. Também o estágio do homem não regenerado, quando o homem cai da sua comunhão com Deus, né? E agora ele é um homem não regenerado, e nós vamos analisar como se dá o livre-arbítrio neste momento. E por fim, terceiro estágio, vamos falar do homem agora regenerado, do homem cristão, salvo em Jesus Cristo, e como também o livre-arbítrio está presente em sua vida, em seus relacionamentos. Ok? Então, vamos analisar primeiramente, né, como dito, o significado de livre-arbítrio, e aí vamos analisar no seu sentido etimológico da palavra, né? O termo livre-arbítrio vem da junção de 2 palavras latinas, liber e arbiter, né? Liber, que significa livre, e arbiter é aplicado a uma pessoa que vai a algum lugar como testemunha ou como juiz, né? Que vai testemunhar ou vai aplicar uma sentença, e de forma livre. Então, se você junta as 2 palavras, livre e árbitro, no sentido no latino, é uma pessoa que de forma livre vai a algum lugar, ou testemunhar, ou como juiz, né? No século XVI, o significado tornou-se pessoa escolhida pelas partes para decidir sobre uma questão, ou seja, uma pessoa fazer uma decisão, tomar decisões sobre uma determinada questão. Consultando o dicionário português, encontramos a seguinte definição para livre-arbítrio: é a faculdade de decidir de acordo com a própria vontade, não se pautando em um motivo, causa ou razão estabelecida. Já no sentido filosófico, o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinada. Quanto ao sentido teológico, nós encontramos que o livre-arbítrio, uma definição do livre-arbítrio dada pelo Novo Dicionário da Bíblia, da editora CPAD, nos diz que é habilidade natural por parte do homem não regenerado para realizar atos que sejam bons aos olhos de Deus ou para reagir favoravelmente ao convite do Evangelho. Então, de acordo com essa definição, o livre-arbítrio ele é uma habilidade natural, inerente ao ser humano, não regenerado, claro, né? Que habilita o ser humano a realizar atos que sejam bons aos olhos de Deus. Na verdade, era para realizar atos bons aos olhos de Deus, né? Mas bem sabemos que o ser humano, no pecado, ele jamais chega a essa condição. Por fim, podemos afirmar que o livre-arbítrio é uma capacidade humana de fazer escolhas
ou tomar decisões sem sofrer nenhuma influência externa. Deste modo, ou seja, de acordo com essa definição, nenhum homem possui o livre-arbítrio em seu sentido pleno ou absoluto. Tá? Eu trago aqui o exemplo de um árbitro de futebol, de um juiz. Essas figuras, essas autoridades, elas são convocadas para tomar decisões sem que tenha nenhuma influência. Né? Um árbitro de futebol ou um juiz não pode aplicar uma sentença sendo influenciada por algo que seja externo. Né? Isso vai, de fato, tornar a sua decisão comprometida, né? Vai prejudicar ou a um ou uma outra pessoa. Tá certo? Assim, meus queridos, analisando teologicamente, essa capacidade humana de fazer escolhas sem nenhuma influência externa, ela não existe. Né? Ela não existe, essa capacidade humana. Tá? De fazer escolhas sem que sofra nenhuma influência, principalmente do pecado. Quanto a isso aí, o livre-arbítrio do ser humano não tem essa capacidade. Tá? Mas vamos chegar lá. Vamos analisar agora o livre-arbítrio do ponto de vista do primeiro homem, do homem perfeito, o homem criado perfeito, Adão. Tá? Vamos analisar agora nesse estágio o ser humano perfeito. Então, nós encontramos que o ser humano ele foi criado em um estado de perfeição, em que todos os seus pensamentos, vontades, ações e decisões agradavam ao Senhor. Tá? Todos os atributos de Adão eram perfeitos, ou seja, amor, a bondade, a justiça, entre tantos outros atributos que Deus compartilhou ou comunicou ao ser humano, todos eles eram exercidos em um nível de satisfação, de agradar a Deus. Ou seja, Deus recebia todas as ações, todos os atos de Adão, porque Adão era perfeito, era isento de pecado. Não tinha mácula, não tinha mancha nenhuma. E assim Deus recebia todos os seus feitos, todas as suas ações. Tá? Do mesmo modo, irmãos, o livre-arbítrio, isso inclui também o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é também considerado um atributo de Deus para o ser humano. Deus outorgou ao ser humano o atributo do livre-arbítrio. Tá certo? Então, assim como os demais atributos que Deus deu ao ser humano, Adão tinha um livre-arbítrio perfeito. Né? Assim como Adão poderia praticar o amor, a bondade, a justiça de forma perfeita, do mesmo modo, da mesma forma, ele aplica o livre-arbítrio, ele exerce o livre-arbítrio, ele toma decisões de forma perfeita, perfeita no que diz respeito a não sofrer nenhuma influência do pecado. Tá? O mal não poderia contaminar as decisões de Adão, a não ser que ele cedesse a ele. Então, nós vamos ver que no momento da tentação, o que aconteceu é que o casal foi tentado pela serpente, por Satanás naquele momento, mas Adão tinha o livre-arbítrio e ele poderia muito bem resistir àquela tentação. Adão tinha a capacidade de dizer não ao pecado, de não ceder ao pecado, mas aconteceu ao contrário. Tá? Então, Adão ele ao pecar, ele demonstra que cedeu ao pecado. Mas ele tinha a capacidade de exercer seu livre-arbítrio e dizer de forma livre que não queria pecar. Então, com o pecado, Adão e Eva encerraram toda a humanidade sob o poder do pecado, tornando-a incapaz de livrar-se do mesmo, de livrar-se do pecado. A partir daí, todos os homens passaram a ser escravos do pecado. É o que Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. De que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos se tornaram escravos do pecado. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Então,
Analisando o livre-arbítrio do ponto de vista do ser humano, do homem criado perfeito, lá no Éden, aquele casal ele tinha um livre-arbítrio perfeito, perfeito. Ele poderia muito bem tomar decisões sem ser influenciadas pelo pecado. Ele poderia muito bem resistir ao pecado, mas ele não resistiu. Foi uma escolha dele, foi uma escolha livre de Adão. Tá certo? Agora, vamos analisar o livre-arbítrio do ponto de vista do homem não regenerado. O homem não regenerado, nós encontramos na Bíblia diversas passagens que evidenciam a existência do livre-arbítrio, mesmo no homem não regenerado. Então, vejamos aqui em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está aqui uma decisão, uma escolha. Crê ou não crê? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha, decisão, escolha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 10:9: se com a tua boca confessares, olha a decisão de confessar, a escolha de confessar, e em teu coração creres, escolha, decisão, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mateus 11:28 e 29: vinde a mim, venham a mim, tome a decisão, tome a escolha de vir a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai, aceite o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todos esses textos aqui, tantos outros nas Escrituras, mostram, revelam o livre-arbítrio no homem não regenerado. Tá? Agora, qual a diferença do livre-arbítrio do homem não regenerado para o livre-arbítrio de Adão perfeito? Qual a diferença? Analisemos a partir dos atributos que Deus comunicou ao ser humano. Analisemos a questão do amor. Em Adão, Deus dotou Adão de amor perfeito. No pecado, com a queda, o ser humano perdeu a capacidade de amar? Não. Mas o amor ficou imperfeito. Ficou um amor manchado, corrompido pelo pecado. Ou seja, o ser humano não ama de forma perfeita. O ser humano não ama no sentido perfeito de Deus. O amor do ser humano, ele é egoísta, não é? Ele é doentio, ele é cheio de pecados, cheio de falhas. Coisa que não era quando do amor de Deus em Adão. Adão podia, antes do pecado, podia muito bem exercer o amor, vivenciar o amor de forma perfeita. Do mesmo modo, o livre-arbítrio também era, assim como também era perfeito no estágio, no período de Adão, perfeito, com o pecado esse livre-arbítrio não deixou de existir. Ele não deixou de existir, ele não foi eliminado. Aliás, nenhum atributo que Deus comunicou ao ser humano lá no Éden foi eliminado com o pecado. Ele foi manchado, os atributos foram corrompidos. Tá? O livre-arbítrio também. O livre-arbítrio, ele existe no ser humano. O ser humano ainda é livre para escolher, dizer sim ou dizer não. Mas esse livre-arbítrio dele está corrompido. Esse livre-arbítrio do ser humano, ele não escolhe mais agradar a Deus, ele não escolhe mais as coisas de Deus. O livre-arbítrio do ser humano está corrompido pelo pecado, de maneira que todas as suas escolhas e todas as suas intenções, suas vontades, jamais serão voltadas para Deus, mas somente para agradar ao pecado. Tá? Então o ser humano não exerce o livre-arbítrio em sua plenitude. O ser humano no pecado não exerce, em virtude do seu pecado. Ou seja, o livre-arbítrio do não regenerado encontra-se corrompido pelo pecado, assim como seus demais atributos, como acabei de falar. Todas as suas ações, tomadas de decisões e pensamentos sofrem influência do pecado. Né? Então, as pessoas não têm mais desejo de Deus, não escolhem Deus. Se Deus não for até eles, eles jamais irão até Deus, porque suas escolhas, seu livre-arbítrio está escravo, é servo do pecado. Veja o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3.
em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós andávamos no curso deste mundo. O ser humano no pecado, ele vive no curso, nas diretrizes, né, nas orientações deste mundo. E também segundo o próprio diabo, seguindo o diabo também em suas tentações. Então, Paulo aqui mostra que o ser humano no pecado, ele está escravo de Satanás, está escravo do mundo, está escravo de sua própria natureza pecaminosa. Então ele não tem como exercer o seu livre-arbítrio para com Deus, porque o pecado o impossibilita, o pecado acorrenta a liberdade de escolha do ser humano. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O homem é servo, é escravo, é dominado pelo pecado. Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ou seja, vejam aí, nós trazemos nesse texto o ser humano escravo das carne, que é a natureza pecaminosa, escravo do mundo, escravo de Satanás, por fim, escravo do pecado. Então, não tem como o ser humano exercer o seu livre-arbítrio de forma plena ou perfeita, porque não está mais perfeito. Está corrompido pelo pecado. Todas as suas escolhas vão estar manchadas pelo pecado. O ser humano jamais vai querer agradar a Deus. Ele pode até falar em Deus, ele pode até falar em Jesus Cristo, falar no Espírito Santo, falar na Bíblia, ler até um texto bíblico, mas suas ações, suas vontades vão estar sempre manchadas pelo pecado. Então, o seu livre-arbítrio está corrompido pelo pecado. E por fim, vamos falar agora sobre o homem regenerado. Como o livre-arbítrio ele é exercido pelo homem regenerado, pelo agora o homem salvo em Jesus Cristo. Nós vimos que no estágio de Adão perfeito, o livre-arbítrio estava perfeito. No estágio do ser humano no pecado, não regenerado, o livre-arbítrio ele está escravo, ele está dominado pelo pecado, ele não escolhe Deus, ele não deseja Deus. O ser humano no pecado não tem vontade das coisas de Deus, porque sua vontade está presa ao pecado. E agora, no homem regenerado, o homem salvo em Jesus Cristo, o seu livre-arbítrio possui a capacidade de fazer escolhas sem sofrer a influência do pecado, pois a graça divina o libertou do mesmo. Veja o que é que Paulo diz no capítulo 6, versículos 11 a 14 da Epístola aos Romanos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo diz que antes, nosso corpo, ele era oferecido como instrumentos do pecado, para obedecer às nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos desenfreados. Agora o nosso corpo, nossos membros do nosso corpo, eles devem ser servidos a Deus, apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado agora não tem mais domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, está aqui que Paulo diz, também parafraseando aqui, pelo fato do pecado não ter mais domínio sobre nós, eu posso escolher oferecer meu corpo a Deus, minha vida a Deus, como instrumento de justiça para Deus, como instrumento de adoração, de glorificação ao Senhor Jesus. Agora eu posso. Agora o livre-arbítrio ele está liberto. O livre-arbítrio não vive mais para o pecado. O livre-arbítrio agora está debaixo da graça, está livre do pecado. Agora eu posso escolher Deus, eu posso escolher adorar a Deus, eu posso escolher rejeitar o pecado, eu posso escolher dizer não à natureza pecaminosa, ao diabo, a Satanás. Porque
assim como os demais atributos, o livre-arbítrio também não está mais escravizado pelo pecado. Tá? Eu posso agora escolher dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Vejamos isso. O livre-arbítrio do crente regenerado pelo Espírito Santo está sendo restaurado à sua forma original quando do ato da criação humana. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Está em Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Paulo está dizendo que eu devo me desfazer de todo pecado. Ira, maledicência, mentira, né? Idolatria, adultério, prostituição, porque isso tudo fazia parte do velho homem, da velha natureza. Agora, com a nova natureza, o novo homem, ele está se renovando, está sendo criado à imagem daquele que nos criou, à imagem de Deus. Ou seja, assim como Deus criou Adão segundo a sua imagem e semelhança, nós estamos também sendo restaurados, recriados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Repetindo, o homem no pecado não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança ficou corrompida, ficou manchada, perdeu o foco de Deus, tá? Mas agora em Cristo, essa imagem e semelhança está sendo restaurada. Os atributos de Deus, comunicáveis de Deus ao homem, estão sendo restaurados. Agora o ser humano pode amar como Deus nos amou, amar da forma com que Deus quer que amemos, aplicar a bondade e a justiça com perfeição, alcançando a perfeição, aperfeiçoando. Também o livre-arbítrio está sendo restaurado. Não é? Aos poucos o livre-arbítrio ele vai chegando à perfeição, ele vai se aperfeiçoando. Aos poucos nós vamos fazendo com que nossas escolhas sejam de fato para Deus. Por vezes nosso livre-arbítrio cede ao pecado e pecamos. Mas aí lembramos que devemos nos arrepender. Né? O Espírito Santo nos faz lembrar que devemos nos arrepender e confessarmos e abandonarmos os pecados. Então, perceba que agora você pode dizer não ao pecado. Essa capacidade agora que é dada, que está sendo aperfeiçoada, restaurada em nós, de estar livre do pecado, da ação do pecado, nos possibilita escolher não pecar. Agora nós temos capacidade, condições, possibilidade de dizer não ao pecado. Paulo diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais pecado. Romanos 6:6. Então, agora, meus queridos, nós podemos dizer não a pecado. Agora nós podemos escolher não pecar, nós podemos escolher servir e agradar a Deus. O que não acontecia no tempo da não regeneração. Lá, o homem não podia dizer não ao pecado, não tinha condições de dizer não ao pecado. Mas vindo a graça de Deus sobre nós, essa graça agora nos habilitou a querermos Deus, a escolher a Jesus, a aceitar a sua palavra e a sua vontade sobre nossas vidas. Amém, meus queridos? Então, trago aqui um diagrama para resumir tudo aquilo que nós já falamos. Aqui estão os 3 estágios do ser humano que nós abordamos. O estágio da criação, o estágio do pecado, o estágio da regeneração. Na criação, o homem foi criado perfeito. Assim, o seu livre-arbítrio também era perfeito. Ou seja, ele tomava decisões sem a influência do pecado. Ele tomava decisões sem que o pecado, o mal, influenciasse, manchasse suas decisões, suas escolhas, sua vontade. No estágio do pecado, no estágio da não regeneração, da queda do homem, esse livre-arbítrio não é mais perfeito, ele está corrompido. Então, todas as suas decisões estão influenciadas pelo pecado. Ele não escolhe, ele não tem a capacidade de dizer não ao pecado. Ele sempre vai obedecer ao pecado.
Ele é servo do pecado porque ele obedece ao pecado. E agora, no estágio da regeneração, o livre-arbítrio do homem está sendo restaurado, está sendo aperfeiçoado. De modo que nós podemos, meus queridos, tomar decisões sem a influência do pecado. Nós podemos escolher servir a Deus sem a influência do pecado. Tá? Então, essa restauração do livre-arbítrio vai acontecendo até chegar ao perfeito, ao homem perfeito, à estatura de varão perfeito, lá na eternidade, quando o nosso corpo for glorificado. Então, meus amados, concluindo, o homem tem livre-arbítrio? Tem sim. O homem perdeu o livre-arbítrio com o pecado? Não. Ele está corrompido, ele está manchado, ele está escravo do pecado. Né? Eis o porquê do ser humano precisar de uma ação de Deus, precisar que Deus venha primeiro ao homem, porque o homem não pode ir a Deus. Deus vem ao homem, né? Ele ouve a palavra, aquela palavra gera nele fé e ele aceita Cristo Jesus. Isso é chamado na teologia arminiana da graça preveniente, a graça que antecede, que vem antes no ser humano por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo, e possibilita agora esse ser humano a aceitar a Jesus Cristo. Né? E todas as suas decisões, suas escolhas agora são no estágio de regeneração do Espírito Santo. Ele passa agora a servir a Deus, ele deseja as coisas de Deus, ele quer Deus, porque esse livre-arbítrio está sendo restaurado, está sendo aperfeiçoado. Então, irmãos, essa análise que apresenta aqui é acerca do livre-arbítrio, espero que tenha sido claro, tá? Aberto também as argumentações em contrário, que eu sei que é um tema muito polêmico, mas eu não quero polemizar mais ainda, que eu quero tentar, com a ajuda do Espírito Santo, trazer algum tipo de esclarecimento. Portanto, meus amados, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tá? Que possamos pedir a Deus que tenhamos mais compreensão desses assuntos, né, irmão? Que não são fáceis, mas o bom Deus, ele sabe como nos ajudar, ele sabe como podemos tratar dessas questões. Tá? Então, que o Espírito de Deus nos ajude, meus irmãos, a mantermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.